queremos ter esse privilégio, né, de agradecer a sua presença conosco nessa live, que você possa compartilhar, divulgar no YouTube, né, também dessas mensagens estão sendo colocadas pelos irmãos da igreja, lá na página da igreja, Igreja Batista Regular Hermon, você coloca lá Hermon com M no final, com H no início, então você entra ali e assiste a mensagem da palavra de Deus, tá bom? Que você possa ser grandemente abençoado pela palavra do Senhor, né? E nesta noite nós queremos ler um texto muito bonito, o texto de Romanos 14, né? Só o versículo 22 e o versículo 23. Esse é o texto que nós vamos ler hoje e meditar um pouco sobre ele, o que é que ele quer, né? O que é que esse texto nos diz para nós nesse tempo. Então, Romanos 14, versículo 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor: a fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado pela tua palavra, por aqueles que já estão conosco nesse momento e também por aqueles que vão entrar ainda. Aceita a nossa gratidão e fala o que necessitamos urgentemente de ouvir, Senhor. Obrigado pela igreja, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo que ainda nesses dias nos conduz. Aceita a nossa gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados e amigos, nós estamos, né, nessa noite, vamos ver esse texto e eu queria meditar com você nessas coisas, porque as pessoas perguntam assim, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer como um cristão, como um crente, né? Tem alguma coisa que Deus não me permite fazer? Tem alguma coisa que Deus nos diz que devemos fazer? Tem. A Bíblia é cheia de preceitos, de ordens, a Bíblia é cheia de mandamentos do Senhor. E o livro de Romanos, que é riquíssimo, você quer aprender de Deus, fazer um exercício gostoso, pegue sua Bíblia e leia toda ela. Nunca mais deixe de ler. Se você nunca leu, comece hoje. Comece a ler a Bíblia. Comece a ler o Velho Testamento, os Salmos. Comece a ler o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas gerais. São maravilhosas. E aí o livro de Romanos, ele é um tratado teológico. Tem muito ensinamento, muito ensinamento. E aqui no capítulo 14, né, o título que essa Bíblia aqui tem é a tolerância para com os fracos na fé. Mas quem de nós aqui pode dizer que somos fortes na fé? Nós não somos. Nós somos fracos. E aí, a partir do versículo 13, Paulo vai falar sobre a liberdade e a caridade. Eu faço alguma coisa, ou eu deixo de fazer alguma coisa, mesmo sendo livre. Paulo diz isso aos Gálatas. Os Gálatas queriam voltar para a lei. Os Gálatas queriam agora voltar a cumprir ordens dos homens. E Paulo diz, não, Deus nos libertou. Agora, irmãos, Deus nos libertou, e por favor, não leve a mal o que você vai ouvir. Deus libertou você e a mim para sermos escravos dele. Escravos de Jesus. E eu pergunto uma coisa a você. O escravo pode dizer alguma coisa? O escravo manda, o escravo ordena? Não! O escravo obedece. Pastor Alain está conosco ouvindo. É um privilégio de ter um pastor, como o pastor Alain aqui conosco. O homem de Deus me ensinou muito no seminário, nas suas meditações. O escravo tem que ouvir. O escravo tem que estar como diz o Velho Testamento, a serva está com os ouvidos e os olhos voltados para a mão da sua senhora, do seu Senhor. E aqui Paulo vai dizer para os romanos, olha, vocês foram livres, mas vocês não estão livres por Deus para fazer a vontade de vocês. Vocês foram livres por Deus para fazer a vontade dele. Colossenses 1,13 nos diz o quê? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um exemplo que eu posso falar na minha vida, quando eu larguei de correr atrás de futebol, não era só brincar, futebol que eu ainda brinco, mas eu tinha a intenção de ser um jogador, tinha a intenção de viver
com futebol. E quando eu larguei o futebol, pedi a Deus, Senhor, eu quero aprender, eu quero estudar. Eu tive que largar o futebol. E não foi, irmãos, porque é pecado, pastor, é pecado, Marcelo, não jogue bola. Não, era algo que me prendia. E Deus me libertou do futebol. Eu não deixei de jogar para agradar ninguém. Eu disse, Senhor, nada mais pode preencher minha vida do que o amor que eu tenho por ti e de saber que tu me amastes. Deus me amou a ponto de morrer por mim na cruz. Jesus veio viver por mim e ele viveu uma vida que muitos não gostam de ouvir, acham forte, mas Jesus vive uma vida miserável. E você pode dizer, o que seria a expressão miserável? Jesus passou fome? Não, acredito que não. Mas viveu na humildade, na pobreza. E quando eu soube disso, não de maneira automática, mecânica, porque alguém pregou, mas porque eu fui ler e eu comecei a ver Jesus nas Escrituras. Porque quem nunca foi humilhado? Quem nunca foi esquecido? Quem de vocês nunca foi desprezado? E nós não temos, às vezes, capacidade de lidar com esses sentimentos. Nós nos sentimos mal, nós ficamos tristes. E quando eu olho para Isaías 53, diz o quê? Homem de dores. Homem que sabe o que é padecer. O mais desprezado, o mais humilhado. Está se referindo a Jesus. E quando eu sei que Jesus viveu dessa forma por mim, isso tem que mudar a minha vida. Então nós, ao ouvirmos isso, a sabermos disso, como é que eu poderia ser alguém que vou dizer, eu não jogo bola porque não ganho dinheiro? Eu não bebo porque meu marido não deixa? Eu não fumo porque o pastor não gosta? Eu já dei esse exemplo em Hebron, em Hermon. Uma pessoa há muito tempo atrás assistir a novela. Se você assiste, nada contra a novela, mas eu creio que ali não tem nada para você nem para mim. Então, se deixar de assistir, não vai perder nada. Eu não assisto há muitos anos. Mas aquela pessoa correndo, estava atendendo ela no comércio, e aquela pessoa estava correndo para assistir a sua novela. E quando disse assim, a senhora assiste novela? Ela foi e disse, eu assisto, mas o pastor não sabe. É assim, você não faz alguma coisa, ou você faz alguma coisa porque o seu pastor não fica sabendo, ou você faz alguma coisa porque o seu pastor disse faça. Não foi a palavra de Deus? Não foi o amor que você tem por Jesus? Não é o reconhecimento? Quando um filho sabe o trabalho que a mãe teve para criá-lo, quando um filho sabe o trabalho que o pai teve, as mãos calejadas para criá-lo, o que esse filho quer fazer? Ser grato. Quantas mães sofrem com filhos ingratos, filhos que deixam sua mãe para se drogarem, para ir beberem cachaça, deixam o amor de seus pais, de suas esposas, homens, para ir viver na cachaça, na prostituição, na mentira, na bandidagem. É duro, mas é verdade. E aqui Paulo vai ensinar aos romanos, olha, a liberdade é caridade. Versículo 13 ele diz, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito, não pode tropeço, escândalo ao vosso irmão. Não ponha dificuldade para ninguém seguir a Cristo. Mas entenda, eu não ponho dificuldade, isso não quer dizer que eu estou lhe dando toda a liberdade. Porque veja, volto e reitero o pensamento inicial dessa mensagem. Você é escravo de Cristo. E aí eu quero deixar isso bem claro que eu vou dizer agora. Eu espero que todas as 15 pessoas que estão aqui, está dizendo aqui mais ou menos, não sei se tem mais, não entendo muito. Mas para todos que estão me ouvindo e eu também. Se você não for escravo de Cristo, você é escravo de alguém. Você é escravo de alguém. Eu aprendi isso com um velho chamado Frederic Orr. Ou nós somos escravos de Cristo, ou somos escravos de outro. Posso ser de mim mesmo. Só faço a vontade do Maciel. Posso ser escravo do mundo. Não consigo deixar o mundo, não consigo deixar esse sistema que me aprisionou. Ou sou escravo do diabo. São os três inimigos do homem: o mundo, o diabo e ele mesmo. Os três inimigos do homem. E o pior deles, dos três, é o próprio homem. Porque você pode vencer Jesus, o mundo, e pode vencer o diabo em nome de Jesus. Mas muitas vezes nós nos entregamos a nós mesmos.
a nós mesmos e queremos fazer a nossa vontade, não a vontade dele. Paulo diz, não ponha tropeço. Os romanos estavam colocando tropeço. Olha, não pode isso. Não pode aquilo. Você conhece alguma religião que proíbe de comer o porco, que proíbe de trabalhar no sábado, que proíbe isso, que proíbe aquilo, proíbe o casamento? Tem igreja que proíbe o casamento dos seus sacerdotes. Isso é coisa humana. Paulo diz, não pode. E no versículo 14 ele diz, eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa de si mesmo é impura, salvo para aquele que assim a considera. Para isso é impura. Temos muitas coisas impuras que nós devemos deixar. Mas Paulo diz, olha, eu estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Nós devemos separar o imundo do limpo. Ah, pastor, eu não bebo. Mas você é egoísta? Pastor, eu não fumo, mas você é falso, mentiroso, você trai, você é injusto, você é ingrato, ingratidão. Isso é pecado, isso é impureza. Versículo 15. O tema aqui nessa parte do texto era muito em relação à comida, mais praticamente sobre a comida. Não pode comer isso, come aquilo. E no versículo 15 ele diz, se por causa da tua comida teu irmão se entristece, já pensou? Eu vou entristecer alguém por causa da minha comida? E ele diz, já não anda segundo amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Imagine como eu poderia pregar para alguém. O pastor Alan está aqui, é do Acre, sabe dessas coisas. A pessoa dizer para alguém, não coma surubim, né? Não coma o porco guisado, isso é um pecado tremendo. E aquela pessoa naquele dia só tem o porco para comer. Por que eu estou dizendo isso? Porque era um problema tão simples, um sentido tão ínfimo. Você dizer para alguém que ela vai para o céu, ou vai deixar ir para o céu por causa do que come, ou do que bebe. Versículo 16, não seja pois vituperado o vosso bem. Tem coisa mais importante que a comida, e aí você chega no versículo 17, olha a maravilha desse versículo. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Meus irmãos, esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus, irmãos, é justiça. O reino de Deus é paz, é alegria no Espírito Santo. Como é que eu poderia colocar carga em cima de pessoas? E Jesus disse isso dos fariseus, vocês colocam fardos pesados sobre as pessoas e vocês mesmos não querem carregá-los. Versículo 18, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Irmãos, quem segue a Cristo, de alguma forma, né? Aí ele diz, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quantas pessoas já vieram me perguntar coisas que eu fiquei assim abismado. Ah, pastor, mas me disseram que isso não pode. Ah, pastor, mas me disseram que aquilo ali não... Quem disse que não pode? Quem disse que pode? Você é escravo de Jesus? Então você sabe o que Jesus requer de você e de mim? Você sabe o que Jesus pede de nós? E nós vamos ver no final dessa mensagem, tudo der certo. O que é que ele pede de nós? O que é que Jesus exige de você e de mim? Irmãos, em Filipenses 1,27, o apóstolo Paulo fala assim: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que Paulo está dizendo? Viva acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Aí você se pergunte, hoje é domingo, eu não vou assistir a live do pastor Maciel, eu prefiro assistir um filme, eu prefiro, assistir o Fantástico. Você pergunta a si mesmo, isso é digno do Evangelho? Hoje é domingo, você pensa o seguinte, eu não vou ficar em casa lendo a Bíblia, estudando, descansando com a minha família, eu vou deixar minha família em casa, eu vou para o banho com os amigos. Você é livre. Você pode, mas se pergunte, isso é digno do Evangelho?
é digno do Evangelho? Porque Paulo diz, viva acima de tudo, por modo digno do Evangelho. E eu não tenho vergonha, irmão, de dizer isso. Eu tenho alegria. Lembro do Spurgeon dizendo isso, que ele queria, nos seus livros ele dizia isso, que ele queria viver e morrer pregando a palavra de Deus, dizendo o que a palavra de Deus diz. E ele disse, nem que eu só repita a palavra. E eu estou dizendo isso, que eu ouvi do saudoso pastor Frederico, tudo que você for fazer na vida, pergunta, é digno do Evangelho de Deus? O que eu estou fazendo aqui é digno do Evangelho? Esse meu comportamento, essa minha vida, como eu trato minha esposa, meu esposo, meus amigos, a igreja, como eu trato meus filhos, como eu exerço a minha atividade, seja ela numa empresa, seja na casa de alguém, eu estou sendo digno do Evangelho, estou fazendo o que Deus requer de mim? É digno que eu aja dessa maneira? E eu não tenho vergonha de dizer isso, estou repetindo as palavras do saudoso pastor Frederico, quando ele dizia isso. Pergunta, é digno do Evangelho que eu deixe de estar perto do Senhor, amando o Senhor, servindo o Senhor, para estar fazendo algo que não é nada ilícito, mas eu poderia estar agora aqui, eu estou aqui, graças a Deus, por isso. Mas eu poderia dizer, não posso, irmãos, eu não vou fazer hoje, alguém faça. Estou com dor de cabeça, um pouco preocupado com algumas coisas. Mas o desejo, e aí eu lembro de pastores, como o pastor Edu Gomes, o amor de Cristo nos constrange a fazer o que Cristo quer, não o que eu quero. Então eu oro, Senhor, dá-me a graça para que eu faça a tua vontade, não a minha. Muitas vezes nós erramos, e erramos porque, de vez de ouvir a Cristo, ouvimos a nós mesmos, ouvimos os conselhos do mundo, conhecimentos humanos, filosofias humanas, ideologias humanas, conhecimento de faculdade, porque tem doutorado, pós-doutorado, graduação, tal. Deixamos de ouvir Jesus. Paulo vai dizer aos romanos, olha, vocês foram libertos. E aí ele diz que quem age dessa maneira, que não fica colocando dificuldade para os outros, mas tem uma liberdade, olha só, liberdade em ser escravo de Cristo. Há 7 anos atrás, mais ou menos, houve a primeira conferência Escravo de Cristo, de uma igreja aqui de Manaus, dia 24 de março. E eu fui o primeiro pregador da primeira noite dessa conferência. Essa conferência até hoje existe, acontece todos os anos. E eu levei o cartaz, coloquei no pet shop onde eu trabalhava com meu irmão. E o nome da conferência era Escravo de Cristo. Um rapaz parou lá e olhou e disse assim, está errado isso aqui, ninguém é escravo de Cristo. A Bíblia está cheia de versículos que diz, servo do Senhor, escravo do Senhor. Paulo, nas suas 13 cartas, se eu não estou enganado, só em 3, ele não se declara escravo, que é doulos no grego, significa servo, escravo. Nós temos uma dificuldade na sociedade contemporânea, todo mundo quer ser maior, todo mundo quer mandar, todo mundo quer ordenar. Ninguém quer se colocar como servo, como escravo. Por isso que você tem aí a turma que quer ser bispo, apóstolo, arcanjo, serafim. Ninguém quer mais ser servo, para trabalhar, para ir a um templo trabalhar para alguém, distribuir um rancho, uma sopa, fazer algo por alguém porque você é escravo. E você é escravo não porque alguém te mandou ser escravo, mas porque você sabe, Jesus te salvou para você ser escravo dele. E como é bom ser escravo, ser servo de Jesus. Não das drogas, não da bebida, da idolatria, da imoralidade, da injustiça, mas ser escravo de Jesus, porque Ele é um Senhor amoroso, Ele é um Senhor bondoso. E Paulo vai dizer aos romanos assim, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus, aprovado pelos homens. Versículo 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. O que você faz, o que você diz, o que você pensa, a maneira como você age, traz edificação ou traz perturbação para o povo? A liberdade que você tem de pensar assim, eu estou só, longe da minha esposa, eu estou só, longe do meu esposo, mas eu vou ter um comportamento digno do Evangelho. Eu estou num lugar sozinho, não tem ninguém me vendo. E eu vou agir de maneira como se tivesse milhões e milhões de almas me vendo. Porque eu amo a Cristo. Eu vou agir diante de todo mundo como se eu estivesse nu diante de todo mundo. Deus está me vendo, Deus me conhece. Deus sabe quando eu sou hipócrita, mentiroso, falso. Deus sabe. E muitas vezes nós estamos preocupados
preocupados como as pessoas estão nos vendo e não nos preocupamos como Deus está nos vendo. Deus sabe o que eu penso, Deus sabe o que eu falo, Deus sabe o que eu olho, Deus sabe o que eu assisto, Deus sabe. Deus sabe a luta da minha carne todos os dias, Deus sabe. E eu quero me aparecer para o povo. E eu estou bonito na foto, mas eu estou entristecendo a Deus. Paulo diz: não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas na verdade são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Novamente ele retorna à questão da comida, porque era o que estava acontecendo no capítulo 14, ele vai responder. A confusão, uns comem, outros não comem, pode comer. Em Coríntios ele também fala isso, em 2 Coríntios. Muitos brigavam sobre o que podia comer carne sacrificada aí ou não podia. E Paulo diz: parem com isso. Olha que a tua vida seja de modo do evangelho para não confundir os outros. Eu tenho liberdade de beber, mas eu não sou escravo da bebida. Mas eu tenho liberdade de beber, então eu vou beber. E aquele que é escravo da bebida diz: ó, pastor Marcel bebe, eu vou beber também. Eu tenho liberdade de fumar. E eu tenho amigos que estão morrendo de câncer por causa do fumo. E eu como pastor digo: rapaz, o fumo não faz mal a ninguém. Qual é o problema? É um prazer da carne? É um problema, é um pecado, sim. E eu evito, digo: eu não vou fazer isso, porque eu sou liberto de Cristo. A minha carne quer, mas eu vou dizer: não vou fazer, porque Jesus me salvou. E quando eu acho essa maneira, eu trago edificação para a vida dos outros, não destruição. Um exemplo: eu tenho um tio que ainda hoje ele conta uma história que aconteceu com ele há algum tempo, muitos anos atrás. Um pastor foi no centro da taberna, tomou umas cervejas e disse assim naquela taberna: lá na igreja eu ensino a todas as pessoas que estão lá para não beberem, mas eu bebo, porque eu bebo e vou para casa. Eu sei beber, como as pessoas que gostam de beber diz. Mas a história daquele pastor cauterizou a mente do meu tio, que ainda hoje ele diz isso. Ele é escravo da bebida. Ele não tem problema beber, porque um dia um pastor disse: eu sei beber, eu bebo minha cerveja e vou para casa. Jesus me deu a liberdade para eu não fazer o que eu quero. Eu sou livre, mas para fazer o que Jesus quer. Versículo 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Sabe o que Deus está ensinando aqui para a gente, irmãos? Eu tenho liberdade de fazer tantas coisas, Elias, mas eu não faço por amor aos meus irmãos, por amor ao meu vizinho, por amor à minha vizinha, por amor aos meus cunhados, minhas cunhadas, aos meus parentes, à minha filha. Tantas coisas que eu sou livre de fazer, e eu livre para fazer, e eu não faço. Eu não vivo. Não sejamos assim. Eu lembro algo interessante que o pastor Frederico dizia, que é mais ou menos essa história, né? Eu posso fazer 100, então eu quero fazer os 100. E ele diz assim: eu posso fazer até 100, aí você é aquele que quer fazer o máximo que pode, né? Você não quer dizer: não, se eu posso fazer 100, eu vou lutar para fazer só 10. Eu vou lutar para fazer só 15. Não. Se eu posso fazer 100, eu vou completar, eu vou fazer 100. Nós devemos pensar o contrário. Senhor Jesus, eu não quero te entristecer. Eu não quero pecar contra o Senhor. Eu quero fazer a vontade de Deus. E ele diz assim: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Eu nego a mim mesmo coisas por amor aos meus irmãos, por amor à minha família, por amor àquele que eu estou evangelizando, orando por ele, por amor a pessoas maravilhosas que ainda são escravos da bebida, são escravos do cigarro, são escravos de tantas coisas. Elas têm prazer naquilo. O pecado é prazeroso, mas leva para a morte. Romanos 3,23, o salário do pecado é o quê? A morte. E Paulo diz: é bom não fazer essas coisas. Se isso, né, vai enfraquecer alguém. Por que eu deixei de ir para os estádios jogar bola, ou era de bola? É porque eu não gostava mais de bola? Não, Deus me libertou e eu gostei mais de outras coisas que de bola. Mas eu lembro de amigos meus que queriam as duas coisas, e um dia eles tiveram que se afastar de uma, porque não dá para servir a dois senhores. E aí nós chegamos no versículo 22. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus.
Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Aí, irmãos, é um ponto muito sério. Não que os demais não sejam. Mas aqui Paulo chama a atenção dos romanos para dizer o seguinte: aquilo que você aprova na sua vida, aquilo que você acha que pode fazer, isso te aprova ou te desaprova diante de Deus? Você acha que é livre para fazer o que quiser, andar onde quiser, viver como quiser? Você acha que não tem nada para aprender, para mudar? Não, você não tem restrição nenhuma. Porque, veja, o ser humano ele é assim. Você faça um buraco numa parede e não coloque nada lá. Deixe só aquele buraco. As pessoas não vão olhar. Mas bote embaixo uma placa assim, não olhe. E você vai ver a quantidade de pessoas que vão olhar. Que foi o que aconteceu lá no Éden. Deus disse, olha, tá aqui. Adão e Eva tinham milhares de coisas para fazer. E Deus disse, só não coma daquela fruta ali. Daquela árvore. Naquela vocês não toquem. Vocês têm milhões de possibilidades. Vocês têm milhões de opções. E eu digo, não faça isso aqui. E foi justamente nessa que Adão e Eva ficaram batendo. Até um dia, nós não sabemos quando, eles fizeram. E eles pecaram. Você pode amar o próximo, você pode ajudar o próximo. Você pode dedicar a sua vida por amor a alguém. Que pode ser que parta a qualquer momento. Se bem que todo mundo vai partir a qualquer momento. Mas você tem uma avó, um avô, você tem alguém doente. Faça algo por ele. Você tem um idoso em casa. Esteja perto dele, o servindo, o amando. Aproveite o tempo que ainda resta. Tem milhões de coisas para a gente fazer. Mas nós queremos fazer o que nós não devemos. Egoísmo, egocentrismo, individualismo. Não tem restrições para mim. O ser humano não gosta, como disse agora há pouco. O ser humano não gosta. Não me restrinja nada, eu posso tudo. E às vezes até usamos a palavra de Deus de maneira errônea. Tudo posso. Vai lá para o texto de Filipenses. Quando Paulo diz tudo posso, ele diz, eu aprendi a passar fome. Eu aprendi a ter abundância. Eu aprendi a estar contente. A barriga cheia, a barriga seca. Aí vai dizer, tudo posso nele, em Jesus. Mas ali, para muitos parece que é permissão para satisfazer os seus desejos. Satisfazer os seus egos, viver para si. Não é não. Paulo diz, a fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. A fé que eu preciso, eu quero viver, e você também, tem que ser diante de Deus, não diante dos homens. Mas lembra do versículo 17 lá, 18. Quem vive assim é agradável a Deus e agradável aos irmãos. Não é só religião, não é uma prática mecânica. É algo que eu vivo, é algo que me move. Eu estou agora vivendo uma vida nova. Eu ouvi de Cristo, aprendi de Cristo. Eu estou aprendendo algo novo que todo dia me anima. Se eu for humilhado, desprezado, abandonado, eu me levanto e digo, não, mas eu vou continuar. Eu não sei o que Deus está fazendo, não sei o que Deus quer. Quem sabe, irmãos, alguém que um dia lhe humilhou, pesou em você, que alguém que lhe deixou para lá, ao ver o seu comportamento diante do Senhor, não parou e pensou, por que é assim? Eu poderia contar dezenas de exemplos desse para os irmãos, de histórias da minha vida e de vida de outros. Homens humilhados, desprezados, que entenderam que Jesus os amou. E eles amaram Jesus a ponto de suportar tudo, a ponto de viver experiências tremendas. E Paulo vai dizer ainda, versículo 22, bem-aventurado. Isso aqui significa mais que feliz. O mundo não entende, a sociedade não entende, seus vizinhos não entendem. Quem sabe na sua casa, seu esposo, sua esposa, seus filhos não entendem. Por que essa pessoa vive assim, ainda consegue rir, servir, trabalhar? E as pessoas não entendem, mas é porque Paulo diz, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Você aprova um comportamento, você aprova algo que não te condena diante de Deus. Só uma ilustração muito rápida sobre isso. A gente tem um trabalho, o pastor Livan tem um trabalho no João Paulo, eu fui visitá-lo muitas vezes, andei muito com ele para lá. E um dia um rapaz entrou sob efeito de bebida, droga. E aquele rapaz tinha levado 5 tiros na cabeça dele. 5 tiros.
e tinha escapado. E quando ele escapou, alguém foi visitá-lo e disse para ele algo muito certo. Disse: olha, Jesus te ama. Porque para você ter escapado disso, é porque Deus te ama muito, Jesus te ama muito. E aquele rapaz ouviu essa mensagem. E infelizmente, ele compreendeu da maneira errada. Porque ele compreendeu o seguinte: se eu passei por isso e ele me ama tanto, ele vai me livrar de novo, ele vai me livrar de novo. E aquele rapaz continuou nas drogas, no tráfico. E anos depois ele perdeu sua vida para o tráfico. Ele não entendeu bem a mensagem. Veja, Deus te amou tanto. Deus te ama tanto que Ele deu Jesus por você, para que você mude de vida. Ele não te deu liberdade para viver ainda no seu pecado, aprovando isso. Não, eu sei que Deus me ama, mas eu não posso deixar minha bebida. Deus não tem nada a ver com isso. Eu sei que Deus me ama, não posso deixar meu cigarro, não posso deixar minha idolatria, não posso deixar as minhas amizades, meus vícios, não posso, porque isso me satisfaz e Deus me ama a ponto de me permitir que eu faça. Não! Ele te ama a ponto de te libertar disso. E você diz: Jesus, hoje é o último cigarro, hoje é o último copo de cerveja, hoje é o último dia que eu vou fazer isso, porque tu me amaste, eu te amo, e a partir de hoje isso aqui eu vou deixar. E não é porque eu sou escravo, constrangido pelo Senhor, porque eu sou escravo porque eu amo. Quem conhece o Velho Testamento sabe, a orelha furada por trás da porta, o patrão dizendo: vai embora, você está livre. E o escravo diz: não, fure aqui, eu quero continuar aqui. Aqui eu tenho comida, aqui eu tenho teto, aqui eu me sinto cuidado, me sinto querido, eu quero continuar aqui. E o escravo continuava ali. Irmãos, não tem lugar melhor para estar do que aos pés de Jesus. Não tem um Senhor melhor para se servir do que Jesus. E para concluir, eu olho para a Bíblia, está lá os mandamentos, o Velho Testamento, vários mandamentos, vários, muitos textos, maravilhosos, palavra de Deus. Mas quando Jesus vem, ele vai na casa de Zaqueu, ele diz que Deus veio buscar e salvar o filho do homem, e este também é filho de Abraão. Quando Jesus chama Mateus, diz: vem Mateus. Quando Jesus chama Pedro, diz: Pedro vai ser pescador. Diante de uma mulher que ia ser apedrejada, Jesus diz: vai, não peques mais. Ninguém te condenou, nem eu te condeno, mas muda de vida. Irmãos, é interessante. Jesus morre, Pedro nega 3 vezes. Pedro se afasta, está triste, vou voltar a pescar, não tenho mais fé em nada. E Jesus volta até Pedro, e Jesus não deu um sermão nele. Jesus disse assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus, você quer que nós o amemos? Ame Jesus. Peça de Deus: eu quero te amar mais do que a tudo mesmo. Eu amo minha esposa, eu amo minha filha, é a alegria dos meus olhos, mas elas sabem, meu maior amor é Jesus. E é interessante como no texto Jesus só pede a Pedro: Pedro, tu me amas? E aí ele vai dizer: quando apacenta os meus cordeiros. Quem é que serve a Jesus? Quem o ama. Quem é que vive para Jesus? Quem o ama. Não é religião, é amar Jesus. E aí eu sou livre. Eu não sou escravo de igreja, eu não sou escravo de homens, eu não sou escravo, eu não vivo reclamando da vida cristã. Eu vivo feliz, porque ainda mesmo como escravo, Deus me dá amor, Deus me alimenta, Deus me dá família, Deus me dá a vida até o dia que Ele quiser. E Ele só pediu de Pedro: tu me amas, tu me amas. Quando Ele vai salvar Paulo, Paulo é um homem religioso, forte, e ele está indo para matar cristãos.
E Jesus encontra esse Paulo, Jesus, por que está perseguindo esses... Jesus, por que tu me persegues, Paulo? Tanto amor que Jesus tinha para aquele homem. Por que tu me persegues? E Paulo cai de joelho. E Paulo se levanta ali, é um dos maiores pregadores do cristianismo no mundo todo. Ó, irmãos, oremos para que Deus faça de você e de mim não pessoas que têm uma religião, mas que você possa entender todo dia que Ele te amou, que Ele te ama, e que Ele está dizendo, me ame, você me ama. Se você me ama, lá como João diz, os seus mandamentos não são penosos. Não é penoso deixar o individualismo, o egocentrismo, a bebida, a droga, a cachaça, deixar tanta coisa ruim que não presta por amor a Jesus, viver para Ele, amá-lo mais do que tudo, dizer, Senhor Jesus, eu não sei como vai ser, eu não sei por quanto tempo vai ser, mas uma coisa eu sei, que enquanto vida eu tiver, eu quero te amar, eu quero te servir e não ficar colocando cargas em cima dos outros ou até em cima de nós mesmos. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Que você e eu possamos viver o que Deus quer que nós vivamos. Viver a vida que Jesus quer que vivamos. Isso, irmãos, não é nos dito por um êxtase, um sonho, não. Isso é prática. Isso é assim, amanhã, quando vier o primeiro embate do dia, que eu possa lembrar, eu amo o Senhor. E eu vou agir de maneira digna do Evangelho. Amanhã, quando faltar o dinheiro para o gás, você não blasfeme, não murmure, mas você diga, Senhor, eu preciso fazer minha comida, supra o gás. Só amanhã, quando a minha esposa pisar no meu pé, eu diga, Senhor, eu a amo. Amanhã, quando o meu esposo pisar no meu pé, diga, Senhor, eu a amo, eu amo. Amanhã, quando o meu filho, a minha filha me entristeceu, diga, Senhor, ele me entristeceu, mas eu os amo. E eu vou viver de maneira digna no Evangelho. Senhor, quando eu me sentir desprezado, humilhado, deixado para lá, eu vou dizer, Senhor, eu não vou revidar, não vou me defender, porque eu te amo. Está tudo nas tuas mãos. Tudo é teu, tudo é dele, vai terminar aos pés dele. Que Deus nos abençoe. Se Deus quiser, no próximo domingo ainda é aqui. E no outro domingo já será no templo de Hermon, em nome de Jesus. De maneira restrita, mas ainda já será lá. E nós vamos continuar de alguma forma fazendo a live. Foi muito bom estar com os irmãos. Mais uma noite, obrigado a todos. Oremos para nossas famílias, oremos para que, como diz em Romanos 5,5, o amor de Deus seja derramado nos nossos corações. Para que, amando o Senhor, Ele nos capacite. Amar a nossa família, amar os nossos irmãos, amar os nossos amigos, amar o próximo e dizer, Senhor, como Ele pediu a de Pedro, tu me amas, então me serve. Tu me amas, então me serve. Tu me amas, cuida dos teus irmãos. A maior prova, Jesus diz lá em João 13, a prova de que nós amamos o Senhor é que nós amamos os irmãos. Que prova que eu amo o Senhor? Que eu provo que eu amo os irmãos. Quando você ama, o amor procede de Deus, Deus é amor. Agora, por favor, o amor ele é verdadeiro, o amor ele é sincero, o amor ele não é egoísta, o amor fala a verdade, o amor diz o que tem que ser dito, o amor não engana ninguém. E quando a semana começar e quando as lutas vierem, você possa junto, você e nós, todos nós em espírito, dizer, Senhor, nós amamos o Senhor. Esse mundo te nega, esse mundo te desobedece, mas nós te amamos. Eu te amo. E quando eu estiver sozinho, lá na minha moto, lá no meu carro, lá no meu emprego, quando eu estiver sozinho, sem pastor, sem igreja, sem ninguém, quando eu estiver sozinho na minha luta, Senhor, não me deixe esquecer que Tu me amas e eu te amo. Eu te amo e eu quero fazer a Tua vontade, eu quero ver a Tua vontade. Eu não estou vivendo a vida para satisfazer alguém, só para alegrar alguém. Eu estou vivendo uma vida que alegra o Senhor, que serve o Senhor, que anima o Senhor. Que Deus nos abençoe. Não saia, que eu vou... Tem gente nova aqui nos assistindo hoje pela primeira vez, né? E eu vou agradecer, só vou compartilhar
cumprimentar todos. Muito obrigado por todos que estavam conosco. Olhem por nós. Desculpem, né, o choro, mas Deus sabe. Eu não tenho que me esconder nem me apresentar para ninguém. Amo todos vocês. Me sinto muito amado por todos. E Deus me amou, irmãos. Quem me conhece, eu vou citar aqui a prima Socorro Alexandre, esposa do Maurício, mora em Campina Grande, Joseane, Neidinha. Nós éramos praticantes católicos lá na Paraíba. E quando eu vim embora para Manaus aos 19 anos, sem mãe, sem pai, sem ninguém, sozinho em Manaus, Jesus me salvou. E 20 anos já se passaram, 21 anos. Eu já tenho alguém. Hoje eu tenho pessoas que me amam. Fizeram uma festa para minha filha ontem. Prova de que a amam. E quem ama minha filha, eu os amo. Então Deus mudou minha vida. Eu não estou chamando você para mudar de igreja. Eu estou dizendo a você amar Jesus, porque Ele te ama. E Ele te amou tanto que Ele morreu na cruz do Calvário por você. Jesus merece. E Jesus é digno que você deixe a bebida por amor a Ele, o cigarro por amor a Ele, a prostituição, o adultério, a idolatria. Não deixe isso por amor a pastor, a ninguém, mas abandone o pecado por amor a Cristo, por amor a Jesus. Deus te abençoe. Obrigado a todos que estão conosco nessa noite. A lista é um pouco grande e eu vou me despedir aqui. Muito obrigado, se Deus quiser. Até quarta-feira, em nome de Jesus. Deus os abençoe grandemente.